Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. 2021 chegou. E agora? Onde investir? Fica aí comigo. Vem! – 2021 chegou. E eu estou preocupado. Vou dar alguns parâmetros aqui, alguns indicadores e vou falar alguma coisinha aí de alguma mudança que eu vou estar fazendo para este ano aqui. Vou colocar no gráfico aqui a performance de 2020, o que aconteceu. Os fundos imobiliários apanharam, 10,24 negativo, não conseguiram se recuperar nessa pandemia toda. Seguido aí dos indicadores de dividendo, small caps indo para o buraco. Poupança 1,92, CDI 2,74, ações impulsionado aí praticamente aí de novembro e dezembro pelo investidor estrangeiro, acabou impulsionando aí a bolsa, acabou fechando aí 2,92. E quem veio carregando o ouro desde o começo do ano para cá, por exemplo, fechou em 55,93. E o dólar comercial 29,35. Lembre-se que para mim, eu sempre trabalho com ouro e com dólar como meio de proteção. Fala para mim, como fechou a sua carteira de 2020? Positiva ou negativa? Manda aí para mim. Por que eu falo que eu estou preocupado? O IBGE, a última informação que ele disponibilizou, que é o site oficial deles, nós temos mais do que 14 milhões de desempregados. Uma taxa de desemprego mais de 13%. Isso é muita gente. Sem dizer aquelas pessoas que não estão procurando emprego, que nós estamos falando que é a taxa de PSUB, que é mais de 30%. Se nós olharmos o IPCA aí, de maio de 21, qual é a previsão do Focus? Ele está em 6,12, caindo para dezembro de 21, se tudo acontecer, para 3,22. E mantendo sim uma taxa Selic, aí no primeiro semestre, certeza que ela não vai ser mexida, em 2%. Sendo que lá, em 30 de julho de 2019, lembrando, nós tínhamos 6,5%, onde ela caiu em seguida para 2 e está se mantendo. Então, no primeiro semestre, o que tudo está indicando, o que o mercado está andando, tudo, ela não vai se alterar aí contra um IPCA contra 6,12. Se efetivamente ela cair para dezembro para 3,32, talvez tenha um ajuste no segundo semestre da Selic e aí aumentar aí um pouquinho. Mas é pouca coisa. Nesse período, o que aconteceu? Teve uma abundância de crédito, gente. Então, muita gente não conseguiu ter acesso ao crédito, mas por esse gráfico aqui, se vocês olharem lá, o crédito, nós tivemos mais de 6,6 trilhões aí de crédito ampliado às empresas e famílias, cerca de 88,7% do PIB. Nem todos conseguiram ter esse acesso, mas teve muita gente que conseguiu ter acesso, então entrou um endividamento nisso com essa pandemia e não teve talvez uma aceleração. Precisa ver se essa rotação começou a andar e consegue pagar isso. Qual é a maior preocupação? É a dívida líquida e a dívida bruta. Então, se você olhar esse gráfico, a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral, você vê que ela vem aumentando. A dívida bruta do governo geral, que é o último dado oficial do Banco Central que ele disponibilizou, infelizmente só lá de novembro, mas está crescendo 88,1% do PIB. Isso é muito. Então, com o mundo imprimindo moeda, dando incentivos fiscais a dar com rodo, o Brasil não está diferente, está dando isso também. A conta vai chegar. Eu estou toda hora falando para vocês que a conta vai chegar. Então vocês têm que estar se prevenindo aí, tentando efetivamente se proteger. Esse gráfico deixa claro o que eu estou toda hora falando. Nós estamos com juros real negativo, gente. Esse gráfico aqui desde fevereiro de 2011, em dezembro agora ele fechou com menos 2,31 juros negativo. Teoricamente é um indicador muito ruim
que você tem que ficar atento, inclusive, nos seus investimentos. Então, e sempre tem que olhar o nosso tripé. O futuro sempre ele é incerto. Não adianta qualquer um falar, viu que eu falei, que não sei o quê, ele é incerto. O que você pode fazer? Sempre é tentar se prevenir, se proteger de alguma maneira. Lá está dando indicação de inflação, então você compra alguma coisa de inflação e assim por diante. E o tripé nunca perde. O que você tem que olhar? Sempre liquidez, risco, rentabilidade. Primeira fase, reserva de emergência. Sempre bato essa tecla. Então, na reserva de emergência, liquidez alta, risco baixo, rentabilidade baixa. Paciência. Aonde você pode buscar isso? Tesouro Selic, CDBs de primeira linha. Se você quiser ficar mais garantido ainda, até 250 mil protegido pelo FGC, CPF e por instituição financeira, aí tem umas regrinhas. Fundos de primeiros gestores, e aí vocês têm que ficar sempre de olho. Então, isso são opções de reserva de emergência. Reserva de emergência, você vê, é uma pandemia que ficou muito claro. Eu sempre falo para vocês que é no mínimo 12 meses, não adianta. Para mim sempre foi 12 meses. Tirando a reserva de emergência, o que eu estou fazendo para 2021? Eu continuo sempre na minha estratégia, dividido ações, fundos imobiliários, tendo oportunidade ainda, eu olho terrenos, apartamento, casa, flats, assim por diante. Tenho sim a minha reserva de oportunidade aqui nesse miolo e tenho sim exposição ao dólar e ouro. Sendo que hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 40% em ações, 30% em fundos imobiliários. O resto está dividido em reserva de oportunidade, exposição em dólar e em ouro. Em ações, você pode ficar em ações em passivo, se você não quiser simplesmente ter o trabalho de olhar, analisar, ter esse sangue nos olhos, vamos dizer assim, você fica pendurado num ETF, por exemplo. Tem no meu canal alguns ETFs, eu explicando o que é. Hoje na Bolsa disponibiliza 22 tipos de ETFs. O BOVA11 ou IVVB11, que ele é o índice que espelha lá o S&P 500, que só esse ano aqui ele ganhou mais de 51%, então ele andou bastante em 2020. Então, se você tivesse cruzado os braços, ficaram nele. É um dos maiores investimentos que teve. Você tem fundos de ações que você pode investir. E eu gosto sempre de estar estudando ações. Olhar as empresas. Eu sou sócio, então eu gosto de analisar as ações. Eu gosto de olhar a empresa. Eu gosto de olhar o que está do lado da empresa, o que o mercado está proporcionando para a empresa, qual a possibilidade que a empresa tem. Então eu gosto de estar vendo isso. Falei para vocês que 30% da minha carteira hoje está em FIIs, eu ainda estou balanceando isso, né? Hoje nós temos mais ou menos 325 fundos imobiliários listados na B3. Você tem que ficar de olho por segmento, quais são os segmentos que tem lá e a taxa de juros. Se efetivamente a taxa de juros subir, o que vai acontecer com os FIIs? Eles vão deixar de ser um pouco atrativos com isso. Se a taxa de juros estiver maior, o yield vai ser menor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em 2020, não? Taxa de juros caiu, a turma migrou para fundo imobiliário. Então, se acontecer o inverso, a turma migra de novo. E aí, com isso, corre de novo. Lógico que nós não vamos voltar a uma taxa de juros de 14, de 10, de 8 agora, momentaneamente. Mas é uma coisa que você tem que ficar de olho nisso. Eu utilizo o FII, além de me dar rentabilidade, como proteção da minha carteira, como, por exemplo, me protege da inflação. E eu comprei alguma coisinha de Bitcoin no início e comprei alguma coisinha de altcoin de Ethereum também. Você vê que o Bitcoin, por exemplo, nesse período aí, nesse finalzinho, tem um rally que só nesse ano 250% girou. As criptomoedas deram uma disparada. Por quê? Qual é a movimentação? Ninguém
É o que eu falo, ninguém teve uma bola de cristal. O que aconteceu? Pandemia geral, todo mundo começou a olhar alternativas. Quais foram as alternativas? Começou a criar fundos, vocês agora olharam, fundos sendo criados de criptomoedas. Não existia isso. Então hoje você pode comprar criptomoedas via fundos de investimento. Então você tem esta alternativa. Você tem hoje fundos institucionais comprando criptomoedas, que em algum momento eles vão realizar. Então tem um rally grande, que se vocês olharem esse gráfico que eu acabei de colocar, no finalzinho aí, ó, de setembro para cá, explodiu isso, né? Um pico, e sem dizer que essa parte de baixo aqui, ó, não tem volume. Então vai ter ajuste, isso é líquido e certo. E segundo uma fintech especializada no mercado de ativos digitais, que é a BlueMax, 10 países estão estudando implantar suas próprias moedas digitais. Então o mundo já está girando nisso. Então o que eu estou olhando, o que eu vou aumentar? Tirando o que eu continuo fazendo nas minhas posições, o que eu vou melhorar? Para onde eu vou olhar? Um pouquinho mais para a criptomoeda, independente do preço que ela esteja. Vou aumentar um pouquinho minha posição, aí talvez até chegando até uns 2% da minha carteira eu devo ter em criptomoeda este ano, dependendo aí de como tivermos aí nesse período econômico, mesmo aí com essas vacinas chegando, porque ainda vai vir ao longo de 2021. Não queira o bom, o melhor, sem esforço e ganhar hoje. Investimento é você olhar de médio para longo prazo. Investimento não é especulação. Mas isso aqui é investimento. Se você não é inscrito, aí se inscreva no nosso canal, aí divulgue, aí mande para todos. Mas isso aqui é investimento. Vem!